Se há um objeto inusitado no espaço, esse objeto é um pulsar. Ele surge a partir do momento em que uma estrela supermassiva morre, ficando extremamente próxima do limiar para colapsar em um buraco negro. Um objeto astronômico tão estranho assim pode render cenários inusitados, e quando os astrônomos observaram um dos pulsares mais próximos da Terra, viram algo surpreendente. Eles simplesmente fizeram o melhor registro desse tipo de objeto na história, registrando desde movimentos até o som emitido pelo pulsar. No vídeo de hoje vamos conferir os registros épicos feitos do pulsar de Vela no espaço profundo. Muitas vezes chamados de faróis cósmicos, os pulsares são verdadeiramente fascinantes. O comportamento apresentado por essas estrelas diferentonas demonstra uma natureza de um objeto altamente magnetizado, girando em uma velocidade específica. Mas para um objeto como esse surgir no espaço, um cenário complexo tem que previamente se formar, dependendo até de uma estrela com 15 até 30 vezes a massa do Sol. Estrelas semelhantes ao nosso Sol, já temos conhecimento de que seu destino final é a transformação em uma anã branca. Na prática, o esgotamento da energia que sustenta a estabilidade da estrela leva a uma implosão gradual dada pela sua própria gravidade, até que a pressão exercida pelos átomos altamente compactados atinge um ponto crítico, onde não há mais como ter a compressão gravitacional. Neste momento, se o objeto final tiver até 1,4 vezes a massa do Sol, ele pode se tornar um núcleo na forma de uma anã branca. Mais superior a isso, pode criar objetos um tanto estranhos. No final das contas, a transformação em uma anã branca é o destino que predomina a maioria das estrelas do universo. Porém, quando elas possuem muita massa, uma série de cenários alternativos entram em cena, dando origem a objetos altamente magnetizados, como estrelas de nêutrons, magnetares e pulsares. Embora em essência todos eles compartilhem características semelhantes, algumas distinções específicas formam cada objeto. Para compreender isso com maior clareza, imagine agora uma estrela com 20 vezes a massa do Sol. A fusão nuclear que sustenta a estrela cessa à medida que elementos como hidrogênio, hélio, carbono, lítio, oxigênio e até o ferro se esgotam. A estrela começa a implodir devido ao fato de que a fusão nuclear se torna cada vez mais desafiadora à medida que os elementos se tornam mais complexos e pesados, exigindo uma quantidade crescente de energia que não existe mais devido à baixa fusão nuclear. Quando esse processo se encerra definitivamente, a energia que antes contrabalanceava a gravidade deixa de existir, permitindo que a força gravitacional impulsione o colapso cada vez mais profundo. Em situações envolvendo estrelas supermassivas, o núcleo não pode sustentar a formação de uma anã branca, já que resta muita massa, e então sofre um colapso gravitacional espetacular, à medida que os núcleos atômicos colidem violentamente, resultando então em uma gigantesca explosão de supernova. O que resta depois disso tudo é um núcleo menos massivo, mas incrivelmente denso, que pode ser um magnetar, um pulsar ou até mesmo um pequeno buraco negro. Aqui as coisas começam a ficar verdadeiramente bizarras, pois se o objeto não fica denso ao ponto de se tornar um buraco negro, os núcleos atômicos são submetidos a uma pressão tão intensa que os prótons se unem aos elétrons para dar origem aos nêutrons. Isso explica o nome estrelas de nêutrons. No entanto, quando essas estrelas apresentam uma rotação excepcionalmente rápida, seu campo magnético em constante movimento pode induzir correntes elétricas extremamente poderosas, desencadeando a formação de um pulsar. Devido a seu campo magnético muito forte, essas estrelas emitem jatos de partículas a partir de seus polos. Se por acaso um desses jatos estiver direcionado para a Terra, temos a capacidade de detectá-lo aqui por meio de telescópios especiais. Foi exatamente isso que os astrônomos conseguiram fazer usando poderosos telescópios apontados para o pulsar de Vela. Localizado a quase 1000 anos-luz de distância, o pulsar de Vela foi originado há 12.000 anos, quando uma imensa supernova deu origem a um magnetar de pulso contínuo, a 11 vezes por segundo. Isso quer dizer que o pulso eletromagnético virado para a Terra parece pulsar 11 vezes a cada segundo.
Estima-se que o resultado da explosão de supernova esteja ainda se deslocando pelo espaço a mais de 1.200 km por segundo. Mas não se engane, não estamos trabalhando aqui com algo exatamente cronometrado. Vela costuma apresentar falhas nos pulsos a cada poucos anos, onde aqueles 11 vezes por segundo pode variar desacelerando ou acelerando. Essas falhas não são exatamente previsíveis, há apenas uma média geral. Curiosamente, o que não falta são registros desse pulsar, tendo em vista que é um dos mais bem estudados do universo. O que estamos vendo agora é uma detecção de raios gama pulsados por Vela, vídeo esse construído com base nos fótons detectados pelo telescópio espacial Fermi. O pulsar de Vela também representa a fonte mais brilhante de raios gama no céu terrestre. O período de dados incluídos no vídeo abrange de 4 de agosto a 15 de setembro de 2008. A representação de cores também indica as diferentes energias dos raios gama, indo de uma intensidade mais forte até a mais fraca. Vela surgiu a partir de uma explosão de supernova tipo 2, ou seja, o tipo mais comum quando uma estrela supermassiva dá início a todo aquele processo de explosão que tratamos agora há pouco. Pois bem, quase 2 anos depois, o Observatório Espacial Chandra fez o seguinte registro. Ao juntar 8 imagens capturadas entre junho e setembro de 2010, os astrônomos criaram um time-lapse fantástico que mostra os efeitos ao redor do pulsar. A princípio, as imagens mostram o meio ao redor do objeto, bem como a larga faixa de gás sendo ejetada dele. Essa faixa de gás pode ser inclusive a prova direta da precessão de um pulsar, o que explicaria o movimento giratório observado nos jatos. A própria Terra possui esse movimento, mas ele dura cerca de 26 mil anos para ocorrer. E no caso de Vela, a precessão é muito mais rápida, o suficiente para jogar os jatos de partículas girando como se fosse uma hélice. Para deixar tudo ainda mais impressionante, os astrônomos estimam que esse gás esteja sendo ejetado a 70% da velocidade da luz, o que representa 210 mil km por segundo. O mais bizarro de tudo é que o núcleo de matéria pode ter algo próximo de 20 km de diâmetro. Sim, os pulsares são extremamente pequenos, e se explica o quão bizarro o cenário pode ficar pelo fato da matéria estar tão concentrada num espaço tão pequeno. Mas não acaba por aqui, porque essa rotação já foi transformada em áudio. Recomendo agora o uso de fones de ouvido, pois o que vamos ouvir a seguir é a transformação dos sinais de rádio em algo audível. Ouça só. Esse é o pulsar de Vela, um objeto de alta rotação emitindo grandes doses de radiação em uma das fontes de rádio mais interessantes do céu. É sensacional. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!